Muita alegria em continuar essa série de reflexões na carta que Paulo escreveu à igreja de Roma e mais uma breve meditação no dia de hoje, Romanos capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. Paulo fala claramente nesse trecho, nesse capítulo, que a consequência da justificação, a consequência da reconciliação, de termos acesso a Deus, de termos paz com Deus, de podermos ter alegria e esperança nas tribulações e nos gloriarmos em Cristo, de podermos desfrutar agora desta amizade com Ele, já que fomos reconciliados com Ele, que a consequência imediata dessa reconciliação, dessa justificação e comunhão com Deus, é que nós abandonemos o pecado. Que nós não menosprezemos a profundidade, a beleza, a intensidade, a radical graça com que nós fomos alcançados. Muitos romanos acharam que por ser justificados agora pela graça e não mais pela lei, podiam viver numa vida de licenciosidade, porque já que a graça de Deus iria justificá-los, não importa a qualidade de vida dos seus atos, dos seus projetos, dos prazeres que desfrutavam. E Paulo diz exatamente o contrário. Ele diz o seguinte: que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se destaque? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai. Assim andemos nós também em novidade de vida. Andar em novidade de vida é vivermos diariamente vendo a nossa velha natureza sendo crucificada, os nossos pecados sendo abandonados. É isso que ele diz, pois sabemos disso, a nossa velha natureza foi crucificada com ele, versículo 6, para que o corpo que era sujeito ao pecado fosse agora destruído, a fim de não mais servirmos ao pecado. Se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos. É por isso que Paulo mostra claramente isso. Agora é hora de nós de abandonarmos os pecados, os equívocos, de andarmos numa direção oposta a Deus e à vontade de Deus. Vivemos uma vida de santidade. Por quê? Porque o Espírito Santo agora habita em nós. O Espírito Santo agora, quando alimentado pela sua palavra, pela presença do Senhor, por uma vida de oração, de dependência, faz com que nós a cada dia vamos pecando menos e abandonando aqueles pecados que nos destruíam e que faziam a separação e que criavam um problema de relacionamento com o nosso Deus. Considerem-se, pois, versículo 11, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecerdes aos seus desejos. O autor de Hebreus diz que nós devemos nos afastar e fugir do pecado que tenazmente nos assedia. Essa é uma realidade diária minha e sua. Nós vivemos todos os dias na inclinação daquilo que ocupa o nosso coração. Temos uma natureza caída e se nós não alimentarmos o Espírito Santo de Deus em nós e alimentarmos a palavra de Deus em nós, nós vamos nos sujeitar ainda à inclinação dessa natureza adâmica. Paulo diz que nós fomos crucificados, sepultados com Jesus e que usufruímos agora de uma ressurreição, de uma novidade de vida. E esse é o encorajamento que o apóstolo Paulo deixa. Também andemos nós agora em novidade de vida, abandonando e não mais vivendo para o pecado, mas vivendo para Deus. Que Deus nos dê vitória todos os dias e força e capacidade para fugirmos de qualquer forma e manifestação de pecado e de vivermos uma vida de santidade que honre a Deus com tudo aquilo que somos
e tudo aquilo que fazemos para a glória de Deus Pai. Que essa meditação possa ajudá-lo na luta que nós temos diária com a inclinação errônea do nosso coração e alimentarmos com a palavra de Deus o nosso espírito e que o Espírito Santo possa nos conduzir em triunfo todos os dias, inclusive contra o pecado. Deus abençoe a todos os telespectadores da TV CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.